E voltamos com o 27 segundos. O jornal Correio e a Consulta divulgaram uma nova rodada de pesquisa na disputa das eleições municipais deste ano em João Pessoa. Os números e os detalhes estão na edição desta sexta-feira, a edição impressa do jornal Correio da Paraíba. E esta foi uma das manchetes do portal Correio. Pesquisa Consulta aponta empate técnico em João Pessoa. Cícero Lucena tem 25,3% e Maranhão 24,9% da preferência do eleitorado. Você pode acessar essas e outras informações no portal Correio, o mais lido no estado. O endereço eletrônico é portalcorreio.uol.com.br. Veja como ficaram os números da pesquisa estimulada Correio Consulte. A primeira pesquisa estimulada Consulte Correio após o registro das candidaturas revela um empate técnico entre o senador Cícero Lucena, do PSDB, com 25,3% das intenções de voto, e o ex-governador Zé Maranhão, do PMDB, com 24,9%. A diferença entre os dois candidatos é de 0,4 ponto percentual. Em terceiro lugar, com 14,2%, aparece o deputado estadual do PT, Luciano Cartacho. A quarta colocada na pesquisa é Estela Bezerra, do PSB, com 9%. Lourdes Sarmento, que disputa pelo PCO, obteve apenas 0,2%. Já os candidatos Antônio Radical, do PSTU, e Renan Palmeira, do PSOL, não pontuaram. Dos eleitores entrevistados, os indecisos somam 15,4%, enquanto que 11% responderam que não votariam em nenhum dos citados na entrevista. Percentual de indecisos ainda muito alto. E confira como ficaram os números da pesquisa espontânea Correio Consulte na disputa pela Prefeitura de João Pessoa. Na pesquisa espontânea, o quadro se mantém em relação aos números da estimulada. O PMDBista Zé Maranhão tem 20,7% das intenções de voto e o tucano Cícero Lucena obteve 20,1%. O petista Luciano Cartacho teve 11,8%. A socialista Estela Bezerra foi citada por 6,4% dos eleitores entrevistados. Lourdes Sarmento, Antônio Radical e Renan Palmeira não foram citados. Dos eleitores entrevistados na pesquisa, 27,4% responderam que ainda não sabem em quem votarão para prefeito da capital e 12,7% disseram nenhum dos candidatos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba sob o número 00045/2012, no dia 16 deste mês. A pesquisa de campo foi realizada nos dias 18 e 19 deste mês. A margem de erro é de 3 pontos percentuais com grau de confiabilidade de 95%. Ao todo, a Consulte fez 1.000 entrevistas com eleitores. Só para informar o telespectador, essa pesquisa feita pelo Correio Consulte, ela foi feita logo após o registro definitivo das candidaturas. Teremos nessas próximas semanas, aí sim já uma pesquisa mais definitiva que vai refletir o desempenho dos candidatos no horário eleitoral gratuito. Servidores da Justiça Eleitoral anunciaram paralisação por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira. A decisão foi tomada em assembleia realizada no final da tarde desta quinta-feira. A categoria rejeitou a proposta de reajuste de 15,8% oferecida pelo governo federal. A greve pode comprometer o trabalho das eleições municipais deste ano. Voltamos a conversar com o doutor Antônio Silveira, juiz de direito e presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba. Doutor Antônio, vamos aqui voltar mais um pouco nesse trabalho que foi desenvolvido nesses últimos 4 anos, 2 gestões do senhor à frente da Associação dos Magistrados. Tem um item aqui muito interessante, defesa do associado, fazendo valer direitos e prerrogativas. Isso é fundamental para o exercício da magistratura. Como é que foi desenvolvido esse trabalho?
Sem dúvida. Esse trabalho foi o trabalho principal da associação. É o seu fundamento, a sua causa de existir é essa de defender os interesses, os direitos e as prerrogativas do magistrado, né? No nosso estatuto, essa é a atribuição primeira. E logo em seguida vem a atribuição de aprimoramento do Poder Judiciário e de democratização da justiça e defesa das instituições democráticas. Essa garantia dos direitos dos magistrados foi realizada através desses últimos 4 anos por meio de uma série de ações. Primeira ação, junto ao Tribunal de Justiça. Nós tínhamos no passado muita dificuldade do Tribunal de Justiça reconhecer direitos da magistratura. Era necessário que o juiz fosse até a Justiça com ação própria para que o tribunal reconhecesse um direito. A partir do nosso diálogo permanente com o tribunal, nossas reivindicações e muitas vezes também através de ações junto ao Conselho Nacional de Justiça, pudemos modificar essa realidade, de modo que vários procedimentos administrativos não judiciais foram vencedores nesses pleitos, né? Nós conseguimos, por exemplo, fazer com que o tribunal mudasse a sua posição no sentido de não permitir que juízes fossem afastados para fazer mestrado e doutorado. O tribunal tinha uma visão muito conservadora, achava que o juiz que ia fazer um curso de aperfeiçoamento e pedisse o afastamento para tanto, seja de 6 meses ou de 1 ano, fazendo uma universidade federal ou até mesmo no exterior, era um prejuízo para a instituição, né? Quando, na verdade, é o contrário. Um juiz que se prepara melhor, que faz um curso de mestrado, que faz um curso de doutorado, ele vai poder julgar com muito mais segurança, com muito mais justiça. Vai dar um retorno muito maior à justiça quando ele voltar ao exercício. Exatamente. Então, nós revertemos. O juiz só podia sair depois de 10 anos de exercício no cargo e de maneira muito restrita. Nós conseguimos mudar essa realidade e hoje temos vários juízes fazendo cursos de mestrado e até mesmo de doutorado, né? A própria Escola Superior da Magistratura hoje incentiva os juízes a fazer isso, mas no passado não era assim. Então foi uma defesa importante. Afora direitos que antes não eram reconhecidos, sob o ponto de vista salarial, inclusive, né? Pudemos ter reconhecimento desses direitos. E essa defesa também se deu em situações difíceis para o juiz, né? Vários colegas chegaram a ser não só ameaçados sob o ponto de vista criminal, mas foram vilipendiados na sua honra. Vários colegas tiveram críticas pessoais, né? Nós defendemos os juízes através de notas públicas. Eu lembro de um caso, inclusive, foi bom o senhor ter falado disso, eu lembro de um caso de um senador que fez críticas a uma magistrada e a associação saiu com a nota contundente e depois o senador fez o meia-culpa, né? Ele foi à imprensa e pediu desculpas, né? Quer dizer, eu acho que esse é um papel importante. A defesa do associado nesse caso é um papel muito importante. Fundamental, porque tem a ver com a credibilidade da justiça, né? Muitas vezes as pessoas confundem, tem uma decisão que é desfavorável, né? Ficam chateadas e se voltam contra a pessoa do julgador, quando deveria entender que se há uma decisão desfavorável, ele tem a possibilidade de um recurso e não atacar o juiz que deu aquela decisão. Em todas as vezes que isso foi feito, a associação estava lá para dar apoio ao colega magistrado e mostrar à sociedade que não é assim, né? Que nós temos que tratar as pessoas com respeito, inclusive os próprios juízes. Doutor Antônio Silveira, tem um aspecto muito importante que inclusive está retratado aqui no relatório de sua gestão, que é a participação do magistrado na discussão do orçamento do tribunal. O orçamento que há algum tempo aí era uma coisa assim meio fechada, praticamente a decisão era do presidente do tribunal e de mais alguma comissão indicada por ele mesmo, de assessores próximos. Hoje a associação, o senhor teve participação na discussão de como será aplicado o dinheiro destinado ao Poder Judiciário. Isso é importante, isso também se traduz em um novo tempo? Eu tenho absoluta certeza disso. Quer dizer, o orçamento é uma peça fundamental para que tenhamos uma justiça eficiente. Sem um orçamento adequado, né, e bem distribuído, ou seja, investimentos nas áreas que realmente necessitam, nós não vamos ter uma justiça que funcione adequadamente e de maneira eficiente. Então, o orçamento é a primeira peça, eu digo a peça fundamental para isso.
E antes, o que é que nós tínhamos no Poder Judiciário? Sobretudo antes desse trabalho associativo, nós tínhamos um orçamento que era uma peça de ficção, uma peça que ia repetir o orçamento do ano anterior apenas com uma atualização monetária. Hoje, não, o orçamento ele está sendo bastante discutido pela magistratura. É preciso discutir ainda mais, mas já temos a possibilidade de ter acesso às informações, que essas informações não chegavam nem mesmo aos magistrados, quiçá aos cidadãos, né? Hoje essas informações estão publicadas na internet, chegam a qualquer cidadão, inclusive os magistrados, e passamos a participar das reuniões para a composição desse orçamento, das comissões de orçamento, e fomos mais além. Fomos defender o orçamento do Poder Judiciário lá fora, né? Junto à Assembleia Legislativa, junto ao Poder Executivo. Quer dizer, se trata ainda, e esse é um problema sério no Brasil, em nível estadual e também em nível nacional, se trata o Poder Judiciário e o seu orçamento de maneira inadequada, né? Com desdém e com um certo preconceito, como se o orçamento fosse do Poder Executivo. E, na verdade, o orçamento é do Estado. E o Estado está dividido entre os 3 poderes, Poder Judiciário, Executivo e Legislativo. Então, conseguimos aí uma série de avanços e estamos muito satisfeitos com esse trabalho e esperamos que esse trabalho tenha continuidade, porque a luta associativa, a luta política, a luta das instituições, essa luta é feita por homens, né? E mulheres, por pessoas. Se as pessoas elas se acomodam e não lutam mais, nós podemos ter o risco de um retrocesso. Antônio, obrigado pela participação do senhor no 27 Segundos. Parabéns aí por esses 4 anos de luta à frente da Associação dos Magistrados. Eu agradeço. Bom, e chegamos ao final do 27 Segundos de hoje. Na segunda-feira estarei de volta com Hermes de Luna no Rede Debate. E na terça-feira, Hermes de Luna aí sim volta com o 27 Segundos. Fique ligado aqui na programação da RCTV. Obrigado pelo prestígio da sua audiência. Até segunda.